Ok, pessoal, vamos dar prosseguimento às nossas aulas e hoje nós vamos falar sobre o texto dissertativo. Que quase comumente vem associado com a argumentação, portanto, seria na verdade o texto dissertativo argumentativo. Esse texto consiste numa dissertação e dissertar significa o quê? Significa você escrever sobre determinado assunto no sentido de que e argumentando ao mesmo tempo, ou seja, defendendo uma opinião sua. Como se trata de um texto no qual você defende a sua opinião, quase sempre os temas propostos nos vestibulares são temas que exigem essa argumentação. Consequentemente, vão se tratar na maioria das vezes de textos, de temas complexos e polêmicos, que justamente têm a intenção de fazer com que você demonstre toda a sua capacidade linguística e de informação, de conhecimento de mundo, para juntar todos os conhecimentos obtidos e todo esse domínio dessa técnica para colocar em prática no ato de dissertar. Ou seja, dissertar seria discorrer sobre algo e ao mesmo tempo argumentar, ou seja, defender a sua posição a respeito de determinado tema. Ok, pessoal, até aqui. O texto dissertativo, ele tem uma estrutura, como a maioria dos textos, a maioria dos gêneros tem uma estrutura definida. Essa estrutura, ela compõe-se de introdução, como na maioria dos textos, eles têm que ser iniciados pelo início, eles têm que ter uma introdução. Como é e qual é a característica dessa introdução no texto dissertativo? Nós vamos ver. Depois nós temos o corpo do texto dissertativo e a conclusão. Na introdução é onde você vai, ao iniciar a sua escrita, você vai produzir o que se chama de tese. O que é a tese? A tese é a defesa do argumento que você vai colocar no seu texto. Aqui na tese, você vai deixar claro, você vai deixar explícito para quem lê qual é o seu ponto de vista. De acordo com o tema proposto, com a temática proposta e o assunto que você vai falar, que você vai discorrer, dissertar ou discorrer, você vai deixar bem claro isso aqui na tese, na sua tese. Como você vai fazer isso? Depois nós vamos partir para os detalhes. Depois da tese, você vai ter o corpo, que é a parte do texto na qual você vai argumentar e vai defender com pontos de vistas a sua tese. E existe também uma série de características que você pode usar para fazer essa argumentação. Por exemplo, mas vamos partir para a conclusão primeiro. Depois de feito o corpo do texto, nós vamos partir para a conclusão, que é o fechamento. É quando você finaliza o seu texto. E nele, quase sempre, no Enem, por exemplo, existe uma proposta de intervenção. O que seria essa proposta de intervenção? Seriam as soluções propostas por você para os problemas apresentados. Então, na introdução, você defende a sua tese. No corpo, você argumenta sobre o porquê que você defende essa tese. E na conclusão, você termina
por uma proposta de intervenção na qual você vislumbra a solução para o problema contido na tese. Tá certo? Para fazer a introdução, você deve se ater ao mínimo necessário para que deixe claro e deixe explícito, ou seja, claro, né, o que você defende. Então vamos partir para o momento atual. Hoje, na nossa sociedade, quem acompanha pelos meios de televisão, pelos meios jornalísticos, nós estamos entre duas propostas no que toca à pandemia de coronavírus. Então, temos um negócio chamado isolamento social ou a quarentena, e temos, por outro lado, a abertura do comércio. Certo? Ok. Essas duas situações, elas se encontram hoje opostas e são frutos de debates entre grupos distintos. Se por um lado a saúde prega o isolamento social como forma de não sobrecarregar o sistema de saúde pública, por outro, aqueles que perderam o seu emprego e que não têm como subsistir, principalmente os trabalhadores informais e o presidente da República, pregam a abertura do comércio como uma forma de lidar também com a pandemia, pelo fato de que, se a pessoa perder o emprego, depois ela vai sofrer as consequências e pode vir também a morrer de algo que não seja pelo vírus em si, mas pelas consequências sociais, como falta de comida, por exemplo. E aí, se eu propusesse para vocês fazer um texto dissertativo argumentativo sobre isolamento social ou abertura do comércio, o que fazer em tempos de pandemia? Há os que vão defender o isolamento social e há os que vão defender o comércio. Então, na introdução, você vai deixar bem claro. Digamos que você seja a favor do isolamento social. Então, você poderia começar o seu texto dissertativo da seguinte maneira: não resta dúvida que a sobrevivência do trabalhador é fundamental para a sua existência. Vírgula. Porém, aí você vai entrar na sua tese aqui. Porém, se não for realizado o isolamento social, desses tempos de pandemia, o trabalhador corre o risco
de não mais existir para poder ganhar o seu sustento. Pronto. Aqui nós estamos mostrando a vocês como se constrói uma tese. Qual foi a tese desse texto? Ou seja, esse texto é a favor do isolamento ou a favor da abertura? Claramente é a favor do isolamento. Isso ficou claro aqui no primeiro parágrafo, não ficou? Ficou. Ou seja, esse seria o parágrafo de introdução do seu texto dissertativo. Neste parágrafo, nesta introdução, ele tem a tese que você vai defender no corpo do seu texto, que virá depois, onde serão reafirmados esses argumentos e terminando com a conclusão, que é uma proposta que você vai realizar lá no final. Então, veja, de maneira simples aqui, o texto ele fala: não resta dúvida que a sobrevivência do trabalhador é fundamental. Ou seja, ele deixa claro que a abertura do comércio deve existir, assim, não a abertura nesse ponto. Ele deixa claro que o trabalho, ou seja, o comércio, né, o trabalho da pessoa, ele é importante. Ele deixa claro aqui, ó, não resta dúvida que a sobrevivência do trabalhador é fundamental. Ou seja, como é que o trabalhador sobrevive? Através do seu trabalho, que aqui está sendo representado pela abertura do comércio. Mas o trabalhador precisa do seu trabalho. É através dele que ele se alimenta, que ele tem a saúde, que ele paga suas dívidas, que ele vive. Não resta dúvida. E o texto deixa claro também aqui, ó, não resta dúvida que a sobrevivência do trabalhador é fundamental. Fundamental é algo que é importante, é algo que tem um pilar de importância sem o qual não existe. Para a sua existência, vírgula, aí começa aqui. Depois da vírgula, vai começar a argumentação, vai começar o porém, o mais. Isso é importante, mas, então vem aqui, depois da vírgula, vem uma oração adversativa. Ela vai se contrapor ao que foi afirmado anteriormente. Isso é uma técnica de se produzir uma tese, de se produzir um argumento. É dizer, olha, eu sou a favor disso, mas, ou seja, existe o porém, existe uma condição. Ok? Então, depois da vírgula, depois da afirmação que diz que a sobrevivência do trabalhador é fundamental, ele vai dizer agora em que circunstâncias essa sobrevivência deve ser realizada. Então, tem um mais aí, tem um porém. Vamos lá, vamos prosseguir. Não resta dúvida que a sobrevivência do trabalhador é fundamental para a sua existência, porém, aqui poderia ser mais também, porém, vírgula, se não for realizado o isolamento social, olha a tese aqui, ele já está se mostrando a favor do isolamento oficial, em que pese que ele também acha importante a sobrevivência do trabalhador. Porém, se não for realizado o isolamento social, nesses tempos de pandemia, o trabalhador corre o risco de não mais existir para poder ganhar o seu sustento. Veja que interessante. Então, a abertura do comércio, o funcionamento das atividades, o funcionamento das profissões, né? A vida normal é importante para o trabalhador ganhar o seu sustento. Mas, então tudo depende desse mais. Mas se não for realizado o isolamento social, nesses tempos de pandemia, o texto deixa claro também, ó, faz uma ressalva, nestes tempos de pandemia, o trabalhador corre o risco de não mais existir para poder ganhar o seu sustento. Ou seja, em outras palavras, o trabalhador corre o risco de morrer. E se o trabalhador morrer, ele não vai ter mais necessidade de trabalhar. Então, esse texto aqui,
essa introdução, ela ficou ótima do ponto de vista argumentativo, porque ele lançou uma afirmativa de que a abertura do comércio, o funcionamento do trabalho, a liberação para se trabalhar é importante, porque é disso que você ganha o seu sustento, naturalmente. Ele deixa claro, ao tomar o posicionamento a favor do isolamento social, de que não resta, de que se não houver isolamento, o trabalhador corre o risco de ele não existir. Ao passo de, se ele não existir, tanto faz a abertura do comércio, não vai ter nem comércio nem não comércio. Por quê? Porque o camarada vai estar morto. Essa é uma forma de argumentação. Tá certo, pessoal? Mas vamos ver outra forma para aquelas pessoas, assim, digamos que o autor do texto, ele seja a favor da abertura do comércio. Como seria essa nova modalidade de introdução, essa nova tese. Não sei se vocês estão percebendo aqui como fazer a tese. Tá ruim, não tá apagando direito. Não sei se vai ficar bom, mas vamos lá. Como seria a tese em contrário? Vamos lá. A tese em contrário poderia ser assim. Vamos partir de uma afirmativa também de que o isolamento social é bom, mas eu sou a favor da abertura do comércio. Vamos lá. Segundo os estudiosos da saúde, é necessário o isolamento social para desafogar o SUS, vamos colocar aqui, o SUS. Ponto. Isto é fato. Isto é fato. O problema é que o trabalhador pedido de ganhar o seu sustento o trabalhador impedido de trabalhar o seu sustento corre o risco de morrer, vírgula, não pelo coronavírus, mas de fome. Pronto. Outra introdução, agora com a tese a favor da abertura do comércio, ou contra o distanciamento social, o isolamento social ou a quarentena. Veja, eu fiz, vocês não sabem agora qual é a minha posição, não é verdade? Porque eu fiz duas introduções com duas teses diferentes. A primeira tese, eu fui a favor do isolamento social, e essa segunda, eu fui a favor da abertura do comércio, ou seja, do não isolamento social. Vamos lá, vamos ver qual foi o argumento que eu usei qual foi a técnica que eu usei nessa introdução agora. Então, veja bem, segundo os estudiosos da saúde, segundo os cientistas, vírgula, é necessário o isolamento social para desafogar o SUS.
o sistema de saúde. Ponto. Terminei um período aqui. Isto é fato. Ponto. Outra afirmativa. Já fiz outro período. O problema é que o trabalhador impedido de ganhar o seu sustento corre o risco de morrer, não pelo coronavírus, mas de fome. Ok. Isso aqui foi a minha tese. Essa tese foi totalmente o contrário da outra. Vocês lembram da outra? A outra, a favor do isolamento, dizia que, se não houvesse isolamento, aqueles que defendem a abertura do comércio para que possam trabalhar e ganhar seus sustentos, eles não vão precisar mais dessa abertura do comércio porque terão uma grande probabilidade, uma grande chance de terem morrido. Bom argumento, não é? Ótimo argumento. Para esse aqui, essa pessoa que escreveu isso aqui, faz de conta que não fui eu, segundo os estudiosos da saúde, é necessário isolamento. Ou seja, ele diz que os médicos, os catedráticos, os estudiosos, os cientistas todos, e é o que a gente está vendo no mundo inteiro, são a favor do isolamento como único recurso de debelar ou diminuir essa velocidade de infecção e, consequentemente, de desafogar o sistema de saúde, quer seja daqui do Brasil, quer seja de todos os outros países. Isso é fato, ele concorda, olha. Ele até concorda com o que os cientistas dizem. Isso é fato. O problema, e aí começa a sua tese, a tese está aqui. O problema é que o trabalhador impedido de ganhar o seu sustento corre o risco de morrer não pelo coronavírus, mas de fome. Pronto. Isso aqui é um outro argumento. Quem tem razão, pessoal? O primeiro ou o segundo? Depende da sua posição. Todos os dois textos, eles são bons. E outra coisa, quando você for fazer um texto dissertativo argumentativo, o corretor, aquele que vai corrigir seu texto, ele não vai olhar pela ótica dele. Digamos que eu seja o corretor desses dois textos. Mas eu sou a favor do isolamento. Entendeu? Então, você diz, se o meu corretor ele é a favor do isolamento, se eu falar contra o isolamento, ele vai diminuir minha nota. Não é assim que se procede. O corretor ele é orientado e ele é treinado para ver a sua competência linguística na produção daquele texto. Portanto, ele não vai, ou não deveria, eu não acredito que exista isso, mesmo porque são 3 corretores, não acredito que exista uma tendência nesse sentido, ok? Não deve existir. Portanto, todos esses dois textos cumprem os requisitos básicos de uma introdução com a tese. O importante aqui, o que o corretor vai ver é se você produzir uma tese. E todos esses dois textos, essas duas introduções, nelas foram produzidas duas teses diferentes. E voltando àquela pergunta, quem está certo? Não sei. Eu não sei. Eu poderia dizer que a maioria hoje, de todos os países, estão partindo para o isolamento social. E aqueles que não o fizeram logo de início e abriram o comércio, levantaram o isolamento, eles sofreram com o aumento do número de casos. Mas, por outro lado, como ficará a economia depois disso? Ou se o problema se estender muito, como na Itália, por exemplo. Então, o comércio ou as indústrias vão suportar passar 2 meses, 3 meses parado? Né? É um problema complexo, pessoal. Por isso, por ser polêmico e por ser complexo, ele é um ótimo tema para uma dissertação argumentativa. Porque ele exige daqueles que vão produzi-la, ele exige esse texto uma grande soma, uma grande absorção de conhecimentos e de mecanismos linguísticos de realizar esse texto. Nós ficamos aqui por esta introdução. Depois nós vamos dar prosseguimento ao que seria o corpo e as maneiras de se fazer, os recursos, como deve ser feito essa argumentação. Né? Então, existem outros recursos aí que vocês vão, que são exemplos, que são alusão a fatos históricos, que são contradições, que são afirmativas, que são deduções,
que você pode não, e deve fazer em todo o seu corpo para realizar um bom texto dissertativo, argumentativo. Vou mandar para vocês, junto com esse vídeo, vou mandar por WhatsApp, via Tarsila, um texto e um exercício para ser respondido. E aí vocês me devolvem pelo meu e-mail. Ok? Ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre o corpo do texto dissertativo. Ok? Até lá, pessoal. Boa sorte.